Amém. O tema da nossa ministração nessa noite é do arado ao manto. Vamos repetir? 1, 2, 3. Do arado ao manto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo é o 19. Se você tem ela em digital, ou você quiser acompanhar também pelo telão, nós vamos ler só o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Queridos, olhando para o nosso contexto, para a nossa geração, para o contexto de mundo que estamos vivendo, nós vemos que muitos de nós, ou muitas pessoas, elas desejam o manto, que é o símbolo da unção, num propósito, mas desejamos muito o manto, mas a gente às vezes quer fugir do arado, que é o símbolo do processo, do trabalho. Queremos a unção, queremos a glória, queremos o poder, mas não queremos passar pelo processo do arado. Deseja a honra, mas evita responsabilidades. Vivemos uma geração que hoje a galera não quer responsabilidade. Esses dias eu vi uma reportagem de um grande empresário do nosso país, e ele falando que ele desistiu de contratar pessoas até 25 anos. Porque não tem responsabilidades, não consegue assumir responsabilidades. Isso é um reflexo da nossa geração, desse tempo. Queremos status, queremos glória, queremos unção, mas não queremos passar pelo processo. Não queremos assumir responsabilidades. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos a importância de empurrar o arado, a importância de enfrentar os processos. Isso faz parte do chamado e daquilo que Deus tem para nós. Nós olhamos para esse momento onde Elias encontra Eliseu. Eliseu não estava parado. Eliseu estava arando a terra. Isso é algo que nós precisamos pensar, porque Deus não vai chamar pessoas que estão paradas, descompromissadas, pessoas que não estão em movimento, servindo, trabalhando, fazendo, em movimento. Deus sempre vai chamar quem está fazendo algo. Quando nós olhamos para os 12 discípulos, todos tinham uma ocupação, todos teve que deixar algo, todos teve que parar algo para continuar e aceitar o sim de Jesus para o propósito que Ele tinha para cada um deles.
Então, é importante a gente se envolver. Deus está à procura de pessoas que estejam envolvidas, empurrando o arado, servindo. Deus não está olhando para pessoas que estão paradas, mas Ele está à procura de pessoas que estão envolvidas, que assumem responsabilidades no reino, que se envolve com a obra de Deus, que serve. E se você está fazendo isso, pode criar expectativa no seu coração, porque Deus vai te encontrar nessa noite, e algo de Deus vai vir sobre a sua vida nessa noite. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém. Eliseu não foi encontrado numa caverna, Eliseu não foi encontrado parado, desanimado, não, Eliseu foi encontrado servindo, arando a terra, arando a terra. Nós precisamos entender a importância dos processos, de estar fazendo algo. Quem é fiel em preparar o solo será honrado em carregar o manto. Vou repetir. Quem é fiel em preparar o solo será honrado com o manto de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Seja fiel, aceite os processos. E dentro desse contexto todo, eu queria destacar algumas coisas que me chamou muita atenção nesse texto. Primeira delas é que o arado forma o caráter que o manto exige. O arado forma o caráter que o manto vai exigir de você. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que antes de Deus colocar o manto sobre os seus ombros, Ele vai colocar o arado nas suas mãos. Antes de Deus depositar o manto da glória e da presença dEle sobre os seus ombros, Ele vai colocar uma responsabilidade, um arado sobre as suas mãos. Isso fala de processo. O arado representa um trabalho diário, algo que você faz continuamente, é um esforço constante, é um peso de rotina, é servir. Estava hoje com o Guto, personal, está me moendo lá na academia, meu Deus do céu. E aí ele falando para mim hoje, falou: Rafa, hoje tem culto, hein? Nossa, top demais. Estou escalado. Falei, Ele falou, e hoje é um dos dias mais pesados para mim. Eu vou dar 12 aulas, cara. E eu vou dar uma reduzida aqui, para correr até umas 6h30. Já vou em casa, tomo um banho, pego minha roupa, saio correndo. E vou tá no culto, tem que chegar cedo lá, porque eu vou estar servindo. Eu falei, cara, que top isso aí. E ele nem sabia do que eu ia pregar. Isso fala de responsabilidade. Isso fala de arado. Isso fala de pessoas que são comprometidas com o reino e com a obra de Deus. E pessoas que são comprometidas com o reino e com a obra de Deus, pode esperar a recompensa de Deus, porque o manto de Deus está vindo em sua direção. Deus observa tudo. Deus vê tudo. Não se engane achando que Deus não está vendo cada detalhe do que você está fazendo ou servindo. Não se engane você que Deus não está vendo a sua dedicação, a sua entrega para a sua família, para os seus filhos. Pessoas que estão aqui talvez buscando algo para os seus filhos, para a sua família, estão orando incessantemente há anos, servindo, pegando o arado todo dia. Deus está com os olhos postos em você, e o manto de Deus vai chegar sobre a sua vida em nome
de Jesus. É no campo que Deus testa o coração do servo. É no campo que Deus vai testar o coração do servo. O manto, ele é símbolo de autoridade, de unção, de visibilidade. O arado, símbolo de serviço, processo, fidelidade. Deus nunca entrega um manto a alguém que não foi antes moldado pelo arado. Deus nunca entrega um manto a alguém que não foi antes moldado pelo arado. São os processos. São os processos que às vezes você não entende. São os processos que às vezes aperta na sua vida. São os processos, algumas situações que vão acontecendo na sua vida, talvez rotineiramente, você olha para si e fala assim: meu Deus do céu, mas está doendo demais. Meu Deus do céu, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo dessa forma? É porque Deus está te forjando para algo maior, para algo grande, para algo poderoso que Ele quer entregar sobre a sua vida. Então Deus, Ele vai te moldando, vai te apertando, vai te formando do jeito que Ele quer, para você cumprir o propósito e o chamado. Talvez você não entenda tantas coisas que estão acontecendo na sua vida e na sua casa, mas acalma o seu coração. Deus é contigo, Ele só está te moldando para uma frequência maior, para uma frequência de glória, de poder, de autoridade, e por isso Ele precisa passar você por esse processo, para que você amanhã não se perca o seu coração. Então acalme o seu coração e continue confiando naquele que é fiel e poderoso e sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. Te amamos, Jesus. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Confie, continue confiando mesmo sem entender, continue no processo. Confie em Deus, Ele está te formando. Ele está te moldando para algo poderoso. Talvez hoje você olha para a sua realidade e não consegue alcançar a grandeza daquilo que Deus tem. Mas o que você tem que fazer é só confiar e acreditar que Ele está caminhando você, levando você para um caminho de graça, de glória. Mesmo sem entender, nós confiamos. Sabe por quê? Nós precisamos ser moldados no processo, porque o manto, ele amplifica quem você e eu somos. O manto, ele amplifica quem você é. Ele vai amplificar quem você é. Então, se o caráter não estiver firmado, a unção vira um fardo. Se Deus não formar o seu caráter, amanhã a unção vai virar um fardo sobre você. Aquilo que é para ser bênção, acaba sendo um peso para a sua vida. É por isso a importância dos processos. O arado sempre vai ensinar o que o manto vai exigir de você. Pastor, mas o que o manto exige de mim? O manto vai exigir perseverança. Quando ninguém vê. O manto vai exigir humildade quando você estiver na linguagem jovial, na crista da onda. Quando Deus exaltar a sua vida, o seu coração precisa estar humilde. Não é porque Deus te exaltou que você vai pisar no menor.
que você vai virar as costas para alguém. Esses tempos atrás, uma pessoa me ligou, amiga nossa, de uma igreja há muito tempo, mas me ligaram há uns tempos atrás. Oi Rafa, tudo bem? Tudo jóia? Cara, eu estou meio assim, de falar com você, assim, eu queria ver se você poderia vir aqui ministrar na nossa igreja. Você sabe que a gente é uma igreja pequena, simples, e... Eu falei, cara, eu vou. Você vai? Eu falei, vou. Não, é porque eu vi que vocês, sabe, cresceram, cara, a igreja cresceu. E eu falei, cara, meu coração continua servo. Independente daquilo que Deus tem colocado como responsabilidade na nossa mão, o meu coração continua sendo servo, continua servindo, independente do A, do B ou do C. Não tem distinção de valores, de pessoas, de grandeza. Não, o seu coração precisa continuar sendo servo. Sabe por quê? Porque Deus olha para isso e fala, eu posso entregar mais, porque eu não perco o coração dele, eu não vou perder ele. Eu não vou perder ele para aquilo que eu tenho colocado sobre as mãos dele. É por isso a importância dos processos. A humildade, constância e obediência àquilo que Deus fala. O arado sempre vai forjar o caráter. E o manto vai sempre revelar o propósito sobre a sua vida. Deus vai revelar um propósito maravilhoso essa noite sobre a sua vida. Continue com as suas expectativas altas, porque Deus está te levando a um caminho, que Ele vai revelar um propósito sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Você não vai sair daqui nessa noite sem a resposta de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui com algo de Deus sobre a sua vida, com uma resposta de Deus sobre o seu chamado, sobre a sua família. Então aumente as suas expectativas, porque Deus está te levando para uma entrega do manto sobre você nessa noite. Aleluia! Aleluia! É por isso que você não deve desprezar os dias do arado. Não despreze os dias do arado. São eles que vão tornar você digno de receber o manto. É os dias do arado que vai fazer você digno de receber o manto de Deus sobre a sua vida. Segundo, todo manto verdadeiro, ele vai carregar marcas. Ele vai carregar marcas. O manto que Elias lança sobre Eliseu não é um manto qualquer, não é um símbolo vazio, não. O manto que Elias coloca sobre Eliseu, ele é um testemunho vivo da caminhada com Deus que Elias tinha. Esse manto, ele carrega um testemunho. Esse manto carrega um testemunho fortíssimo, porque esse manto passou pela seca, esse manto passou pelo fogo, e esse manto também passou pela chuva. É um manto que carrega um testemunho, é um manto que carrega algo. Elias, ele tinha algumas marcas, e ele sobreviveu a esses processos. O processo da seca, que é o tempo de escassez, aquele tempo difícil, aquele tempo que você junta moeda para colocar combustível. Eu já passei por isso. Eu me lembro que certa vez, lá no começo, nós recebemos um pedido de fazer uma visita. A gente ficava integral na igreja. Na época eu ajudava em tudo, limpava, fazia tudo, e a gente foi chamado para fazer uma visita. E aí estava eu e mais acho que era o pastor Marco Rafael na ocasião. E aí a gente
Eu olhei, o combustível estava assim na rapa. E a gente não tinha recurso, era muito difícil. E aí a gente juntou umas moedas. Eu lembro que naquela época a gasolina ainda estava barata. Mas eu lembro que a gente juntou umas moedas, deu 2,80, se eu não me engano. E a gente parou no posto e... Cara, coloca 2,80 aí. Que era o que dava. Tempo de seca. Tempo de dificuldade. Tempo de escassez. Mas eu não lembro disso com dor, eu lembro disso com alegria. Porque eu não parei. Eu não parei porque eu não tinha. Eu fazia com o que eu tinha. E fazia com alegria. Então não pare no tempo de escassez. Não pare no tempo da seca. Não murmure, por favor. Não murmure, não reclame. Ah, pastor, mas está muito difícil. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso. Ah, pastor, mas essa fase... Calma, acalma o seu coração. É um tempo, não é para sempre. É um processo, não é para sempre. Deus está te treinando, Deus está te moldando, porque amanhã você vai poder trazer isso para a vida, para outras pessoas. Você vai poder ministrar a outras pessoas. Hoje eu estou aqui falando para você de algo que eu passei, mas o Senhor me levantou, mas o Senhor me recompensou. Porque no dia da seca, no dia da dificuldade, da adversidade, eu glorifiquei a Deus, eu não parei, eu continuei servindo, eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo algo para Deus, mesmo diante da seca. Não pare, não pare. É um processo, é só um processo, não é eterno. Deus só está te preparando. Esse manto também passou pelo fogo. Fogo, tempo de confronto, de afrontas, de pessoas que se levantam, de pessoas que falam, de pessoas que caluniam, de pessoas que levantam situações sobre a sua vida que não existe. É dentro da sua empresa, é dentro da sua família, é diante dos seus amigos. Afrontas, confrontos. Mas esse manto passou por isso. Passou pelas afrontas. Mas se você está passando ou passou por essas situações, eu quero aqui trazer uma boa notícia para você. Porque o tempo da chuva está chegando. E o tempo da chuva fala de uma colheita. O tempo da chuva fala de bênção, fala de algo novo, de uma nova estação, de um novo tempo. Então, se você está passando ou passou por essa situação, acalma o seu coração, porque o tempo da chuva está chegando sobre a sua vida. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Esse manto que Elias carregava é o resultado de quem sobreviveu a todas as situações, e ele continuou crendo, e ele continuou caminhando, continuou fazendo. Não há unção sem história. Não há unção sem história. Esse momento, Deus está criando uma história para amanhã te dar uma voz, para você poder ministrar e falar e testemunhar daquilo que Deus foi e é na sua vida. Esse processo é só uma construção de algo que Deus está fazendo e realizando sobre você, trazendo uma história que amanhã se tornará uma voz para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para o Brasil, para o mundo. Por que não? Porque Deus tem algo grande, maravilhoso para realizar através de você, através da sua vida. Esse manto é a memória de que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus não falha e não erra. Deus não atrasa.
Ele está com o controle de tudo sobre a sua vida. Ele te conhece, foi Ele quem te fez. Terceiro, Elias ele foi confrontado por Jezabel. E quando nós olhamos entre Jezabel e o manto, pastor, o Espírito Santo sempre vai manter a gente de pé. Sempre. Sempre vai nos manter de pé. Jezabel jurou apagar a voz do profeta Elias. Pensa. A mulher olhou depois que Elias matou os profetas de Baal. Jezabel fica sabendo pelo rei Acabe. E ela diz assim: olha, amanhã, essas horas, eu vou acabar com a sua voz. Vou acabar com a sua vida. Você vai estar morto. Mas você está debaixo de uma palavra de Deus. Quando o céu começa algo, o inferno não pode te parar. Quando o céu começa algo sobre a sua vida, não há inferno que vai paralisar o chamado de Deus sobre você. Quando o inferno coloca um decreto de morte sobre a sua vida, Deus coloca um decreto de vida e de propósito e de realização na sua vida. Se você está aqui debaixo de uma palavra talvez de morte, Deus coloca você nesse lugar e dizendo: acalma o seu coração, porque eu tenho vida para você. Aquilo que o inimigo tem levantado contra você cairão por terra. Se por um caminho o inimigo veio, por 7 ele fugirá diante de você, em nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra a sua empresa, contra você. Nada prevalecerá diante da palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Te amamos, Jesus. Nós passamos por esses momentos. Todos nós passamos ou vamos passar. Aquelas vozes que vêm no seu pensamento, zombando da sua fé, fazendo você desacreditar, dizer que esse esforço que você está fazendo, mesmo na quarta-feira, um dia de meio de semana, todos trabalham, cansado, e aí aquele sentimento vem: para quê? Fica em casa, descansa. Todo esse trabalho que você está fazendo é em vão. Para que você vai nesse culto? É mais um, vai no domingo. Para que você vai se esforçar tanto? Amanhã você trabalha, amanhã você acorda cedo. Para que você vai? Essas vozes que ficam colocando às vezes no nosso pensamento ou no nosso coração, de que não vai dar certo, de que tudo isso que você está fazendo é em vão. Mas Deus está com os olhos postos sobre a sua vida, e nada daquilo que você tem feito será em vão. Deus está olhando o seu esforço, Deus está olhando a sua entrega, Deus está olhando o seu coração, Deus está olhando a sua oferta, Deus está olhando para você, e Ele é contigo, e Ele vai recompensar com um manto de Deus sobre a sua vida. Amém? É isso. O milagre vai acontecer sim na sua vida. Não pare, não desista.
Não pare. Não pare, diz o Senhor. Não pare. Sabe, tem dias que às vezes o peso é tanto que você pensa assim: meu Deus do céu, não vou conseguir continuar empurrando esse arado. Está pesado demais para mim. Está pesado demais empurrar esse arado. A terra parece dura. O solo está seco demais. O fardo parece que está muito pesado. O cansaço grita dentro de você. Tem muita gente que está aqui empurrando o arado, tentando, lutando pela sua família, lutando pelos seus filhos, lutando pela sua casa, lutando pelos seus negócios, lutando. Mas Deus diz: continue, não pare, não pare. Sabe aquele momento que a gente às vezes pensa e fala assim: nossa, agora eu vou largar tudo, agora eu vou deixar tudo. Aí você dorme com um pensamento na sua cabeça: amanhã, quero nem saber mais. Vou desistir. Desisto de lutar pelo meu filho. Desisto de lutar pelo meu marido. Desisto de lutar pela minha empresa. Desisto de lutar pelos meus sonhos. Desisto de lutar pelos meus objetivos. Desisto, está pesado demais. Às vezes nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro com alguns pensamentos, tipo, vou desistir. Mas você dorme, se acorda. Parece que o Espírito Santo nos visita e você levanta a cabeça e olha e fala: pegar o meu arado, eu vou empurrar, eu vou continuar empurrando o arado, abrindo o solo e jogando a semente. Empurrar o arado, abrir o solo e jogar a semente. Sabe por que que você consegue? Por que que essa força vem? Porque muitas das vezes olha para você e pergunta: como você consegue? Como você consegue continuar? Muitos já tinham desistido, muitos já tinham largado, muitos já tinham abandonado, mas você continua. Você tem dado um testemunho de perseverança. Mas não é uma força que vem de você, é uma força que vem do Espírito Santo, que te enche, que te transborda, que te renova toda manhã, que te dá força. Esse Espírito é o mesmo Espírito que tirou Jesus de dentre os mortos, e Ele habita em você. É o Espírito Santo que habita em nós, que te dá força, que te faz levantar, que te faz continuar. Esse foi o decreto que Jezabel lançou para Elias: amanhã você vai morrer, cara. A essas horas tu já era. Vou acabar com você. Aí é uma incógnita, né? Que a gente olha para isso, a gente fala: nossa, um decreto de Jezabel. E parece que Deus tem um senso de grandeza, de humor. Parece que Ele olha para uma situação que parece que é de morte, que é muito difícil, que é irreversível, porque é diante de um exército todo. E aí a profetada de Jezabel: amanhã você vai morrer por essas horas. Às vezes o inimigo já lançou tantas coisas sobre a sua vida, de que amanhã ou esse ano você não conquista, esse ano você não fecha no azul, esse ano você não vai chegar no seu objetivo, esse ano você não.
Aí Deus olha para isso. Passa um dia, Elias está vivo. Passa uma semana, Elias está vivo. Passa um mês, Elias continua vivo. Passa um ano, Elias continua vivo. Passa 10 anos, Elias continua vivo. Mas e a profecia e a palavra de Jezabel? Passou 2000 anos, Elias continua vivo. Deus olha para Elias, para aquela situação, e Deus fala, olha para aquilo e fala assim: ameaçou o meu servo, liberou uma palavra de morte contra ele, então ele não vai experimentar a morte. Eu vou levar ele em um redemoinho ao céu, porque aquilo que o inimigo coloca sobre a sua vida, Deus converte em bênção sobre você, em bênção sobre a sua casa, em bênção sobre a sua família. Deus está com os olhos postos em você, e o decreto do inimigo não vai te alcançar. Aleluia! Não, só porque você falou, ele não vai experimentar a morte. Esse é o Deus que te ama, que cuida de você, que guarda você. Você é a joia rara de Deus, você é preciosidade de Deus. Será que você entende isso? Será que você entende o amor que Deus tem pela sua vida? O amor que Ele tem por você existir. É um amor que nós não vamos conseguir entender. Mesmo diante de tantas coisas que nós fazemos, o amor dele ainda nos constrange. O amor dele ainda nos constrange, nos ama de uma tal forma que é difícil de entender. Se coloque em pé. Nós estamos com o horário avançado, vou terminar. Quando o manto toca, o passado é queimado. O toque do manto foi mais que um chamado. Foi uma transferência de propósito. Quando o manto toca sobre a sua vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quando Elias lança o manto sobre Eliseu, algo invisível vai acontecer. Deus encerra uma estação e abre a outra. E é o que eu senti orando essa tarde por essa reunião. Deus está encerrando estações aqui e está abrindo outras estações para você. Há um novo tempo sendo aberto sobre a sua vida. Há uma nova estação sendo aberta sobre você. Creia nisso em nome de Jesus. Quando o manto toca sobre Eliseu, nós vemos que a Bíblia vai dizer, 1 Reis 19, 21, que Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, depois matou os bois e queimou o arado. Ou seja, abandonou tudo. Quando o manto toca sobre você, tudo muda. Quando o manto tocar sobre você, o manto vai exigir uma resposta. Quando o manto toca sobre a sua vida, ele vai exigir uma resposta de você. Eliseu
Queima tudo. Bora, Deus, para a próxima estação. Essa noite eu quero encerrar. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus quer mudar estações aqui. Talvez você está com muita dor empurrando esse arado. Talvez você já pensou em várias vezes largar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo. Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você viesse aqui a esse altar. Deus quer renovar as suas forças nessa noite. O manto de Deus vai repousar sobre a sua vida. Você vai sentir uma graça, um renovo, algo de Deus sobre você. Talvez você está... O manto tocou sobre a sua vida. Deus tem falado algo ao seu coração, mas você ainda não correspondeu ao toque do manto. Você ainda não correspondeu ao chamado de Deus. Você anda negligenciando e anda esperando, e Deus já disse: eu já te respondi, eu já te falei, eu já mexi, mas você precisa corresponder a isso, ao chamado que Deus tem sobre você. Enquanto o ministério de louvor estiver ministrando, gostaria que apagasse as luzes, por favor, para você ficar um pouco mais à vontade. Não se preocupe com quem está do seu lado, é você e Deus agora. É você e Ele. Ele te trouxe aqui por um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar. Deus te trouxe a essa casa. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer algo extraordinário sobre você. Se você sente que essa mensagem falou com você, eu gostaria que você viesse a esse altar, colocasse seu coração aqui, se debruçasse nesse lugar, porque algo novo de Deus está para acontecer na sua vida hoje.